Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o soneto. Então, denomina-se características inicialmente. Denomina-se soneto um poema de forma fixa, composto por 14 versos, apresentados em 4 estrofes, ou instâncias, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Vamos ver isso minuciosamente mais à frente. Então, o nome deste gênero lírico é originado do italiano soneto, que significa pequena canção ou de forma literal, pequeno som. Então, essa aula, de uma forma abrangente, é mais para a gente conhecer um pouco das características, certo? A nível de conhecimento do gênero poema, em específico do soneto. Então, a criação do soneto, ela é um pouco controversa, geralmente ela é atribuída a um humanista, Francesco Petrarca, do século XIV. Porém, atualmente, sabe-se que esta forma lírica ela já era praticada um século antes por Giacomo de Lentino, tendo sido elaborada a partir da poesia popular da Sicília. Esse gênero lírico foi introduzido em Portugal por Sá Miranda, no ano de 1527, mas foi com Luís de Camões, né, que ele acabou tornando-se popular pelo sucesso. E é justamente um poema de Camões que vocês têm no livro, que vocês farão a leitura. Então, a estrutura. Primeiro a gente vai falar da métrica. Então, o soneto ele pode ser dividido em petrarquiano ou italiano, que é onde a gente vai ter a estrutura que nós conhecemos. São 2 estrofes de 4 versos, denominado de quarteto, e 2 de 3 versos, que nós chamamos de tercetos. Vai ter o soneto inglês ou shakespeariano. Essa forma de soneto apresenta 3 quartetos e um dístico. O dístico seria uma estrofe de 2 versos. E o soneto monostrófico, que a estrutura ela é composta por uma única estrofe, contendo 14 versos. Então, ao falarmos da estrutura dos sonetos, primeiramente devemos nos ater à métrica, que é o primeiro ponto estrutural desse gênero lírico. Um soneto ele é composto por 14 versos, como a gente já viu, e cada um deles deve possuir a mesma métrica, isto é, cada um dos 14 versos deve apresentar o mesmo número de sílabas poéticas. Os sonetos podem ser apresentados em 3 formas de distribuição de versos, que são essas que eu acabei de falar para vocês. As rimas. Enquanto quarteto. Além da métrica, outro ponto observável na composição do soneto é a ordem em que os versos apresentam as rimas. Em se tratando de quartetos, podemos encontrar 3 principais formas de posicionamento das rimas. A gente vai ter as rimas entrelaçadas ou opostas. Aí esse A, B, B, A é a demonstração, vocês vão ver mais para frente, né, para ficar mais claro, como essas rimas elas se dispõem no poema. Então, neste posicionamento, o primeiro verso rima com o quarto e o segundo com o terceiro. As rimas alternadas, AB, AB, nesse caso o primeiro verso ele vai rimar com o terceiro e o segundo vai rimar com o quarto. E as rimas emparelhadas, AA e BB. Quando o primeiro verso ele rima com o segundo e o terceiro ele vai rimar com o quarto. Exemplos. Eu tenho aí um trecho de um soneto de Augusto dos Anjos, de Álvares de Azevedo e de Carlos Drummond de Andrade, onde eu tenho, né, a exemplificação das rimas opostas, alternadas e emparelhadas, certo? Quem quiser ler o poema na íntegra, é só pesquisar, né? Pega um pedacinho do poema, coloca lá e vocês encontram o poema completo, certo? Então, as rimas opostas, percebam que o primeiro verso está rimando com o quarto e o segundo com o terceiro. Nas alternadas, percebam que o primeiro verso ele está rimando com o terceiro e o segundo com o quarto. Nas emparelhadas, o primeiro verso rima com o segundo e o terceiro rima com o quarto, certo? A estrutura ainda das rimas, só que agora falando do terceto. Estrofe de 3 versos podem apresentar a combinação das rimas seguindo o modelo de Dante em Divina Comédia, que são decassílabos em rima encadeada. Ou seja,
o verso ele tem que ter 10 sílabas, certo? Que rimem entre si. Aí vocês têm aí o mesmo exemplo, certo? Do A, B, B, D, C e assim sucessivamente. No qual o último verso do terceto deve rimar com um verso final. Ou podem fazer combinações de rimas diferentes, ou até mesmo serem apresentados com ausência de rimas. Quando, dentre alguns versos, existe também esses que não possuem rimas. Nesse caso, são aqueles que nós chamamos de versos brancos ou versos livres. Combinação das rimas dos tercetos. Quando o soneto possui tercetos que combinem apenas duas rimas, elas deverão seguir o esquema CD, C, D. Veja o exemplo dos tercetos de Manuel de Bandeira. O nome do soneto é soneto italiano. Como vocês podem ver, olha, eu estou aí com os dois tercetos, certo? E percebam que o primeiro, o terceiro verso da primeira estrofe rimam, e eles rimam justamente com o segundo verso da segunda estrofe. Ok? Então, essa outra forma, o C, D, E, D. Então, é o soneto Amar, de Flor Bela Espanca. Quem quiser ler todo o soneto na íntegra, é só pesquisar, certo? Vejam que o primeiro verso e o segundo verso estão rimando. Aí, o terceiro verso da primeira estrofe está rimando com o terceiro verso da segunda. E o primeiro e o segundo da segunda estrofe, o primeiro verso e o segundo verso da segunda estrofe, eles rimam entre si. O C, D, C, E, D, E, também um soneto de Flor Bela Espanca, chamado Ser Poeta. Vocês veem aí as mesmas características de rimas. E esse aí é um soneto de Luís de Camões, que apresenta a seguinte sequência, CDE, CDE, que é provavelmente a mais comum que nós encontraremos, tá? Então, os sonetos em língua portuguesa. Os sonetos de Luís de Camões são considerados os melhores da língua portuguesa. Além do poeta português, outros sonetistas em língua portuguesa que se destacam são os seguintes: Augusto dos Anjos, Olavo de Bilac, Vinícius de Moraes, Gregório de Matos Guerra, Flor Bela Espanca, Cláudio Manuel da Costa e vários outros. Então, Vinícius de Moraes tem um soneto muito famoso, que é o soneto da fidelidade, e provavelmente a gente trabalhe ele nas próximas aulas, certo? Eu desejo a vocês bons estudos. Não esqueçam de entrar em contato caso de dúvida. As diretrizes para a atividade, elas vão estar disponíveis no arquivo em Word, que vai estar disponível, na plataforma Iônica, e eu tentarei disponibilizar no WhatsApp também. Tendo em vista, como vocês sabem, o probleminha do computador que eu já venho, informando a vocês, certo? Mas é isso, galera. Bons estudos. Até a próxima aula e tchau, tchau.